Há uma história antiga, quase esquecida, que os monges costumavam contar para lembrar aos discípulos que o peso que carregamos raramente está fora, mas dentro. Eles falavam de um viajante que caminhava por uma estrada longa, segurando uma pedra pesada contra o peito. Quando lhe perguntavam por que ele carregava aquilo, ele respondia: "Porque é minha, sempre foi." E continuava, cansado, curvado, acreditando que soltar significaria perder algo essencial. Mas um dia, exausto, ele deixou a pedra cair no chão. E naquele instante, percebeu uma verdade simples. O peso nunca esteve na pedra, mas no apego. Ele não precisava carregá-la para ela existir. Ele só precisava deixá-la ser o que era, sem pertencer a ele. Nós somos como esse viajante. Guardamos dores antigas como se fossem medalhas, seguramos relações que já se foram, insistimos em caminhos que já não fazem sentido, acumulamos medos como se fossem proteção. Chamamos isso de segurança, mas no fundo é apenas medo de ficar vazio. E ainda assim, é no vazio que a vida respira. É no espaço criado, quando soltamos o que já não vibra com o nosso coração, que o novo encontra passagem. Não porque precisamos perder tudo, mas porque não podemos receber nada com as mãos fechadas. Talvez a vida não esteja lhe negando nada. Talvez ela só esteja esperando você abrir espaço. Há um momento na vida de todos nós em que percebemos que não é o mundo que nos prende. Somos nós que seguramos as grades. E a parte mais curiosa é que essas grades não são feitas de ferro, mas de pensamentos. Pequenos medos que sussurram: e se eu perder tudo? Ou e se nada melhor vier depois? Contam que certa vez um ilusionista viajava pelas aldeias fazendo um truque simples. Ele colocava uma corda no chão e dizia às pessoas que ela era uma serpente venenosa. Bastava isso para que ninguém ousasse pisar nela. Nada mais havia ali além de uma corda, mas a mente acreditava na ameaça. E assim é com nossos apegos. A gente acredita que, se soltar aquela relação, aquele trabalho, aquele hábito, aquele personagem que criamos para sobreviver, algo terrível vai acontecer. Mas na maioria das vezes, tudo o que acontece é libertação. O problema nunca foi soltar. O problema sempre foi o medo do que vem depois. É como se estivéssemos num barco em um lago tranquilo, agarrados ao cais como se as águas fossem nos engolir, porque o lago é calmo. A vida é mais gentil do que imaginamos, e o movimento natural das coisas não é o colapso, é o fluxo. Desapegar não é renunciar à vida, mas renunciar à ilusão de controle. É confiar que existe um caminho que só aparece quando você abre mão do antigo. É descobrir que o vazio não é um fim, mas uma ponte. Imagine uma casa que você não visita há muito tempo. Os armários estão abarrotados de roupas que você não usa mais, gavetas cheias de papéis antigos, objetos quebrados que você guarda porque um dia talvez precise. Agora imagine que alguém bate à porta com um presente, algo valioso, algo que você sempre quis. Mas ao entrar percebe que não há espaço. Nada pode ser colocado ali. A casa está lotada. A vida funciona exatamente assim. Ela não nega oportunidades, encontros, caminhos ou abundância. Ela apenas não consegue entrar onde tudo já está ocupado pelo antigo. Não porque ela seja cruel, mas porque a natureza do fluxo é preencher o que está disponível, não o que está fechado. Muitas pessoas dizem: nada muda para mim. Mas como pode mudar, se tudo dentro está preso nas memórias que já deveriam ter sido deixadas na estrada? Como pode o novo chegar se ainda insistimos em abraçar a versão antiga de nós mesmos? Há um ditado zen que diz: você não pode encher uma xícara que já está cheia. E é exatamente isso. O universo não despeja bênçãos em lugares que negam espaço para que elas floresçam. Quando você desapega, não está perdendo, está liberando. Está tirando móveis velhos da sala da alma para que o ar volte a circular. Está permitindo que a luz entre onde antes havia apenas poeira emocional. Vazio não é falta. Vazio é convite. Existe uma inteligência na vida que não se revela no barulho, mas na ausência dele. Uma sabedoria que não aparece quando estamos segurando tudo com força, mas quando relaxamos o suficiente para perceber o movimento natural das coisas. Os antigos costumavam dizer que tudo o que é realmente seu jamais precisa ser agarrado.
Não porque você não possa perdê-lo, mas porque aquilo que é verdadeiro sempre encontra um caminho de permanecer, não como posse, mas como presença. Só o que não era seu de verdade lhe escapa quando você solta. Imagine uma árvore no início do outono. Suas folhas começam a mudar de cor, a se desprender, a cair. A árvore não luta. Ela sabe que o ciclo exige entrega. Sabe que, para receber novos brotos na primavera, primeiro deve liberar o que já cumpriu o seu papel. Nós, porém, tentamos colar folhas mortas de volta nos galhos. Insistimos em manter o que já deveria ter partido, como se isso fosse nos dar mais vida. Mas é justamente o contrário. Quanto mais você segura o que já não vibra com sua essência, mais pesado você se torna. Quanto mais tenta controlar o que está indo embora, mais bloqueia o que está tentando chegar. A vida não retira, ela substitui. Mas não pode substituir enquanto suas mãos continuam fechadas. Soltar é um ato de confiança, sim, mas também é um ato de inteligência. É reconhecer que a vida sabe mais do que nossos medos. É aceitar que o fluxo nunca erra de direção. Somos nós que resistimos ao caminho. Há um momento na jornada de todos nós em que a vida parece nos colocar diante de uma provação silenciosa. Não é um castigo, não é um obstáculo, não é um desafio no sentido comum. É quase como se o universo quisesse saber: você está pronto para o próximo capítulo? Então me mostre o que consegue deixar para trás. E, curiosamente, essa prova raramente aparece como perda imediata. Ela surge como desconforto, como uma relação que já não encaixa, um ambiente que pesa, um trabalho que esgota, um hábito que prende, um antigo sonho que não faz mais sentido. A vida começa a soprar sinais sutis, depois mais fortes, pedindo espaço para o novo. Mas o apego nos faz confundir movimento com ameaça. Ficamos paralisados. Seguramos aquilo que está rachando porque acreditamos que, se soltarmos, nada melhor virá. Esquecemos que tudo o que hoje consideramos valioso só entrou em nossas vidas depois que algo antigo se encerrou. A vida sempre substitui, sempre. Mas antes de substituir, ela pergunta: você confia? E é nesse ponto que muitos tropeçam. Porque confiar não é esperar sentado. Confiar é permitir. É dizer, mesmo que eu não veja o próximo passo, estou disposto a soltar este aqui. É perceber que aquilo que fica apertado demais não quer mais pertencer. É aceitar que o novo, às vezes, precisa do antigo quebrado para entrar. O desapego não é uma exigência espiritual. É um gesto de maturidade. É saber que você não perde quando solta. Você perde quando segura o que já acabou. Há algo quase paradoxal no desapego que poucas pessoas entendem até vivenciarem na própria pele. Quando você finalmente solta aquilo que estava tentando controlar, algo curioso acontece. A vida começa a devolver aquilo que é verdadeiro, não como antes, não pela força, não pelo medo, mas pela naturalidade de quem nunca deixou de pertencer. É como segurar areia nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa pelos dedos. Mas quando abre a palma, o vento não leva tudo, só leva o excesso, só leva o que nunca foi seu. O que é seu, repousa, e você percebe que a perda nunca foi perda, foi filtragem. Muitas pessoas acreditam que desapego é abandono, mas é justamente o contrário. É permitir que o que é real permaneça sem precisar ser aprisionado. É dar liberdade para que aquilo que te ama, pessoas, oportunidades, sentimentos, volte não por necessidade, mas por afinidade. A vida é inteligente demais para te deixar com algo que te diminui, mas também é generosa demais para tirar algo que ainda tem propósito. Por isso, ela observa como você solta. Não com desespero, mas com dignidade. Não por fuga, mas por consciência. Quando você solta, você não perde controle. Você perde o peso do controle. E é nesse espaço leve, nesse intervalo silencioso, onde o coração respira novamente, que o universo encontra passagem. É no vazio que a vida escuta seu pedido. E é nesse espaço que ela devolve o que é verdadeiro, ou traz algo melhor. Desapegar não é perder.
Desapegar é abrir caminho para o retorno. Há uma transformação silenciosa que acontece dentro de quem aprende a desapegar. Não é um estado de frieza, desapego emocional ou indiferença. Isso é armadura, não liberdade. A verdadeira leveza surge quando você deixa de pedir permissão à vida para existir. Quando você abandona a postura de quem implora e assume a postura de quem confia. O apego cria tensão. A tensão cria ansiedade. E a ansiedade cria a ilusão de que, se você não controlar tudo, tudo vai desmoronar. Mas quando você solta, algo se realinha. É quase imperceptível no começo, mas profundamente sentido. Seu corpo respira diferente, seus pensamentos desaceleram, sua presença se expande. Soltar devolve dignidade. É como se, de repente, você deixasse de ser o mendigo da própria vida e voltasse a ser o criador dela. Você para de correr atrás de portas fechadas e começa a caminhar por onde a vida realmente te chama. Para de procurar sinais freneticamente e começa a reconhecê-los naturalmente. Para de se forçar a caber onde já não existe espaço. E nessa nova postura, algo extraordinário ocorre. Você para de atrair situações que exigem esforço para permanecer. Porque tudo o que você atraía quando vivia preso ao medo, escassez, relações rasas, oportunidades frágeis, decisões forçadas, deixa de fazer sentido. A leveza interna modifica a paisagem externa. Você se torna alguém que não corre atrás, mas caminha presente. Não implora, mas escolhe. Não se agarra, mas flui. E a vida responde ao fluxo, sempre. No fim de tudo, quando o silêncio finalmente repousa dentro de você, uma verdade simples se revela. A vida nunca foi sobre ter mais, controlar mais ou segurar mais, mas sobre permitir mais. Permitir que o fluxo siga seu curso. Permitir que você se torne quem sempre foi. Permitir que o universo entregue aquilo que estava preso apenas pelo nó do seu próprio medo. Quando você desapega, você não perde nada. Você recupera tudo. Recupera a clareza que estava escondida sob a ansiedade. Recupera a força que estava aprisionada sob a necessidade de controle. Recupera o amor que antes precisava ser mendigado porque vinha do lugar errado. Recupera a própria presença, que é o seu maior poder. Soltar é entender que nada real se vai, e que tudo o que se vai só abre espaço para o que é verdadeiro. A vida sempre dá mais a quem não tenta possuí-la. A vida sempre flui para quem não tenta engarrafá-la. A vida sempre se revela para quem não tenta comandá-la. E talvez no final, você perceba que todo o seu sofrimento veio da crença de que você precisava agarrar o que era, quando tudo o que precisava fazer era abrir espaço para o que poderia ser. A vida não te recompensa por controlar, ela te recompensa por confiar. Respire fundo, solte um pouco mais, confie um pouco mais, viva um pouco mais leve, porque quanto mais você se desapega, mais a vida encontra caminhos para chegar até você.